vou ler a mensagem da noite, que é do livro Pão Nosso, pelo Espírito de Emmanuel, e depois nós vamos fazer a prece. Com caridade, todas as vossas coisas sejam feitas com caridade. Paulo, 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 14. Ainda existe muita gente que não entende outra caridade além daquela que se veste de trajes humildes aos sábados ou domingos, para repartir algum pão com os desfavorecidos da sorte, que aguarda calamidades públicas para manifestar-se, ou que lança apelos comovedores nos cartazes da imprensa. Não podemos discutir as intenções louváveis desse ou daquele grupo de pessoas. Contudo, cabe-nos reconhecer que o dom sublime é de sublime extensão. Paulo indica que a caridade, expressando o amor cristão, deve abranger todas as manifestações de nossa vida. Estender a mão e distribuir reconforto é iniciar a execução da virtude excelsa. Todas as potências do espírito, no entanto, devem ajustar-se ao preceito divino, porque há caridade em falar e ouvir, impedir e favorecer, esquecer e recordar. Tempo virá em que a boca, os ouvidos e os pés serão aliados das mãos fraternas, nos serviços do bem supremo. Cada pessoa, como cada coisa, necessita da contribuição da bondade de modo particular. Homens que dirigem ou que obedecem reclamam-lhe o concurso santo, a fim de que sejam esclarecidos no departamento da casa de Deus, em que se encontram. Sem amor sublimado, haverá sempre obscuridade gerando complicações. Desempenha tuas mínimas tarefas com caridade, desde agora. Se não encontras retribuição espiritual no domínio do entendimento, em sentido imediato, sabes que o Pai acompanha todos os filhos devotadamente. Há pedras e espinheiros, fixa-te em Jesus e passa. Vamos fechar os olhos nesse momento, para que a gente possa fazer a prece. Fechemos os olhos e elevemos nossos pensamentos a Jesus, nosso mestre e nosso amigo. Divino amigo, estamos aqui reunidos em teu nome para o estudo do Evangelho. Rogamos que os bons espíritos que nos acompanham nessa tarefa possam nos inspirar e nos auxiliar para que eu possa ser capacitada e trazer o teu Evangelho tal qual o Senhor nos deixou, com simplicidade, com amorosidade, com alegria. Lembremos, Senhor, que tu disseste que onde houvesse 2 ou mais reunidos em teu nome, tu ali estarias. E nós temos certeza de que tu estás aqui junto de nós, no lar de cada um que está aqui conectado e acompanhando os nossos estudos. Divino amigo, que a tua paz, a tua luz nos envolva neste momento. Que nós possamos sentir as tuas bênçãos caindo sobre cada um de nós, em forma de pétalas, em forma de luz, em forma de perfume. E que nós possamos sentir as bênçãos da paz enchendo o nosso coração, o nosso espírito. Nós possamos nos sentir mais leves e mais felizes nesse momento. Abençoa, Senhor, todos os encarnados e os desencarnados que estão conosco. E conduz, Senhor, a minha palavra, que eu seja um instrumento da tua paz nesse momento, do teu Evangelho. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja. Muito bem, então, o estudo dessa noite está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, que vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Nós vamos trabalhar o item 9, caridade material e caridade moral, que é um texto de autoria da irmã Rosalie, de Paris, 1860. Né? O espírito de São Vicente de Paulo, quando se comunicou na Sociedade de Estudos Espíritas, em 1858, quando ele começou a trabalhar o tema caridade, ele falou assim: eu tenho vergonha de mim mesmo de ousar prometer-vos um trabalho sobre a caridade. Quando penso que neste livro, se referindo ao Evangelho, né, de Jesus, encontrareis todos os instrumentos que devem conduzir-vos pelas mãos às regiões celestes. Ou seja,
a obra de Jesus já seria o suficiente para que a gente tivesse tudo a respeito da caridade, né? E ele se sentiu envergonhado de querer acrescentar algo a mais do que Jesus já havia nos deixado, né? A caridade, ela ocupa um lugar preponderante nas obras espíritas. O Livro dos Espíritos, as questões 86, a 888, ela é toda dedicada à caridade, né? Então, ela trata aqui todo o aspecto da caridade. Da mesma forma, o Evangelho segundo o Espiritismo, que dedica 3 capítulos inteiros só à caridade, né, que são os capítulos 11, 13 e o 15, todos os 3 dedicados inteiramente à caridade, né? Então, a caridade, ela é muito abordada na doutrina espírita. O Espiritismo nos ensina que para a evolução do espírito não há outra forma a não ser passar pela caridade. E a caridade, ela não é apenas a caridade material, como muitas pessoas pensam, mas ela aborda, além da caridade material, a caridade moral e a caridade intelectual. A caridade, então, é como se ela fosse uma senha para que a gente pudesse acessar aos planos maiores da espiritualidade, né? Então, todos nós aqui estamos convidados à prática da caridade. O Espírito da Verdade, ele nos adverte, espíritas, amai-vos, este é o primeiro mandamento, e instruí-vos, este seria o segundo mandamento, né? O amor, ele pode se manifestar das mais diversas formas, mas a caridade é a que resume todos os deveres do homem para consigo e para com o próximo, né? E Kardec, ele nos diz, né, que todos os verdadeiros espíritas e todos os espíritas cristãos, eles devem se esforçar para a prática da caridade. Vou tentar explicar para vocês, então, as 3 formas de caridade de uma forma bem sucinta, porque há muito material para a gente trabalhar a respeito da caridade, né? A questão 886 do Livro dos Espíritos, ela pergunta o seguinte: Kardec indaga, qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, tal como entendia Jesus? Aí os espíritos respondem a Kardec: benevolência para com todos, indulgência para imperfeições dos outros e perdão das ofensas. O que é a benevolência aqui, né? Benevolência é a bondade, a boa vontade. Então, vamos mudar aqui a palavra. Vamos colocar, em vez de benevolência, boa vontade, né? Ou bondade. Então, vamos colocar assim: boa vontade para com todos, né? Bondade para com todos. A indulgência, o que seria indulgência? Que ele fala indulgência para as imperfeições dos outros, né? É a facilidade que a pessoa que é indulgente tem em perdoar os erros cometidos pelas outras pessoas. Então, aquela facilidade em perdoar, em passar a borracha por cima, né, dos erros que os outros cometem, faz da pessoa ser indulgente, né? E perdão das ofensas, né? O perdão, nós sabemos que é a virtude necessária para que a gente possa depurar o espírito, né? Na questão da moralidade, né? Então, quando Kardec pergunta qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, tal como entendia Jesus, que os espíritos então entendem, né? Ter boa vontade para com os outros, né? Perdoar as falhas alheias com bastante facilidade e perdão das ofensas de uma forma geral. A caridade, então, ela divide-se em caridade material, caridade intelectual e a caridade moral. A caridade material é a mais fácil de ser praticada, que é aquela que nós destacamos na parcela do nosso patrimônio e destinamos a uma outra pessoa. Então, é muito fácil, porque não há um envolvimento maior, né? A caridade material, ela é muito boa e ela é oportuna, né, quando ela é praticada de uma forma útil e generosa. Ela permite, né, assegurar aquelas pessoas menos desfavorecidas o primeiro de todos os direitos naturais do homem, que é o direito de viver. Ela ainda é necessária aqui no planeta Terra, porque ainda vivemos em uma sociedade materialista
que não assegura a todas as pessoas, né, a todos os membros da sociedade, acesso a todos os bens e a todos os serviços, né? E também oportunidade de sobrevivência de uma forma igualitária a todos. Então, ainda nos falta isso. Há um número muito grande de excluídos ainda na nossa sociedade, e isso não só na sociedade dos países industrializados, mas também dos países em desenvolvimento, há uma grande parcela de pessoas ainda excluídas, né? No entanto, os atos de caridade material, sejam eles filantrópicos ou de assistência social, ou simplesmente a esmola, que muitas vezes a gente pratica, elas devem respeitar alguns princípios básicos que Kardec coloca aqui no texto. Quais são esses princípios? Primeiro, preservar a dignidade dos necessitados. Então, ou seja, nós temos que fazer a caridade sem humilhar ou diminuir aqueles que necessitam dela, né? Então, sem perguntar assim, se a pessoa está simulando aquela situação de necessidade para receber ajuda, sem fazer aqueles comentários assim, não, estou te dando isso daqui, esse dinheiro, mas vê se não vai gastar em cachaça, né? Evitar, então, esse tipo de comentário que muitas vezes vai humilhar a pessoa, né? Você está precisando mesmo? Será que você está precisando, né? Será que você está fazendo de tudo para procurar um emprego, para chegar a esse momento de pedir, né? Então, evitar fazer esse tipo de comentário que possa vir a humilhar o próximo, né? Fazer a caridade, então, respeitando a dignidade e sem humilhar. Evitar o paternalismo ou o assistencialismo. A gente fazer a caridade sem que cause na pessoa uma dependência excessiva em relação a essa ajuda, né? Então, na medida do possível, auxiliar, mas também resgatar a dignidade dessa pessoa para que ela possa ter um outro emprego, né? Para que ela possa se capacitar profissionalmente e retornar ao mercado de trabalho, né? A caridade também ela não pode ser excessiva, ou seja, a caridade que a gente faz de forma excessiva é aquela que incomoda a marcha evolutiva daquele espírito. Mas também nós não podemos utilizar essa justificativa para deixar de fazer a caridade. Então, nós temos sempre que procurar ter assim, um equilíbrio em relação à caridade que a gente realiza ao próximo. A caridade ela deve ir ao encontro das misérias ocultas, sempre lembrando que nem sempre aquele que pede é o que mais necessita. Às vezes a gente tem que procurar estar atento ao local de trabalho da gente, aos companheiros de trabalho, às pessoas que estão sob o mesmo teto que nós, se elas estão precisando de algo e às vezes elas não falam, elas não verbalizam. Então, às vezes a pessoa que mais precisa é aquela que não pede. Às vezes é aquela senhora que trabalha na nossa casa, às vezes é um companheiro de trabalho, né? Então, a gente tem que ser atento. Aos olhos de Deus, a ostentação, ela tira o mérito da caridade. Então, vamos lembrar que muitas vezes a gente passa pelas redes sociais e a gente vê aquela ostentação de algumas pessoas que praticam a caridade. Ela está ali entregando com a mão direita e com a esquerda está segurando o celular para poder fotografar ou filmar, humilhando a pessoa que está ali recebendo aquela ajuda naquele momento. Vamos lembrar aqui que o tema desse capítulo é que a vossa mão esquerda não saiba o que a vossa mão direita faz, né? Então, vamos nos lembrar disso daí. Nós temos que fazer a caridade também sem esperar gratidão, reconhecimento ou recompensa. Então, se a gente faz a caridade, a gente não tem que esperar que a pessoa retorne para nos falar um obrigado. Vamos lembrar que Jesus, quando operava as curas, a maioria das pessoas que recebiam essas curas não retornavam, né? Lembra dos leprosos? Só um retornou para agradecer a Jesus, os demais foram embora, né? Então, a gente não tem que aguardar um reconhecimento, nem aguardar qualquer tipo de recompensa. A pessoa não nos deve uma gratidão eterna. Quantas vezes a gente vê a pessoa dizendo assim, olha, quando ele precisou eu ajudei, agora quando eu precisei, ele virou as costas. Nós não temos que aguardar, então, qualquer tipo então, de gratidão, né? E nem que a pessoa se torne um escravo
porque foi favorecida com a nossa ajuda em algum momento, né? E a caridade intelectual? A caridade intelectual, vamos nos lembrar então da parábola da candeia, né? Em que Jesus nos diz assim, que aquele que ninguém acende uma candeia para pô-la embaixo do alqueire e põe-na, ao contrário, sobre o candeeiro, a fim de que ilumine todos que estão na casa. Quem já morou na área rural, né, ou lembra de que de Rondônia, antigamente, faltava muita energia elétrica, era muito comum, além das famílias terem velas, elas tinham uma lamparina. A lamparina é uma espécie assim, de uma canequinha, né, fechada, onde a gente coloca querosene ou outro combustível dentro, e ela tem uma vela em cima que a gente acende, né, e ela parece uma canequinha, tem assim uma alça onde a gente segura e leva pelos ambientes. Quando a gente acende essa lamparina, né, que é muito semelhante ao candeeiro, a gente coloca onde? Tem que colocar no alto. Nas casas, assim, que eu morei em fazenda, né, nas paredes havia uma pequena prateleirinha de madeira que a gente colocava em cima ali a lamparina, que era para iluminar todo o ambiente. Né? Porque se a gente colocar no baixo, no chão, por exemplo, ela só vai iluminar ali em volta dela. Então a luz não vai iluminar todo o ambiente. Então aqui Jesus, quando ele nos coloca aqui, ele nos lembra da tarefa dos espíritas, para que a gente compartilhe, para que a gente divulgue as verdades espíritas né, para todos aqueles que a gente tem oportunidade de divulgar. Que nada justifica o silêncio daquele que pode elucidar, daquele que pode levar o ensinamento da doutrina espírita. Há um tempo atrás, né, antes da pandemia, claro, quando ainda havia as audiências presenciais ali no Tribunal Regional do Trabalho, uma ocasião eu estava ali aguardando uma audiência, o horário já um pouquinho atrasado, e eu me encostei no balcão. E ali uma outra pessoa começou a conversar comigo e em um determinado momento caiu a conversa em quê? Religião. E aí eu comecei a falar da doutrina espírita, né? Quando eu dei por mim, havia ali no balcão o funcionário, né, do TRT ouvindo a conversa e tinha parado outras 3 pessoas que também pararam e começaram a prestar atenção naquilo que eu estava falando. E naquele momento, a única coisa que veio à minha cabeça é o quanto aquelas pessoas tinham sede de ouvir sobre Jesus, né? Então, quando a gente tiver a oportunidade de falar, a gente não precisa sair pelas ruas gritando, nada disso, não. Mas quando tiver a oportunidade de levar uma mensagem, de falar uma palavra positiva, aquelas pessoas que necessitam, né? Então, essa é a caridade intelectual, né? Que a gente procure divulgar a doutrina espírita a todos aqueles que necessitam. Sem medo, né? Sem falsa humildade, nada disso, né? Procurar a divulgação. E o terceiro tipo de caridade? O terceiro tipo de caridade é a caridade moral. Essa é a mais difícil de ser feita. Por quê? Porque essa daqui, ela exige a doação da gente. Nós temos que nos doar. Então, enquanto a caridade material, bastava a gente destacar uma parcela do nosso patrimônio e entregar aos outros, né, a outra pessoa que necessitava, muitas vezes até essa pessoa está nos fazendo um favor, que às vezes quando a gente limpa o guarda-roupa, né, limpa o sapateiro e retira aquilo que a gente não nos serve mais, essa pessoa recebendo essa doação, muitas vezes está nos fazendo essa caridade. Na caridade moral, não, porque a caridade moral nós temos que nos doar por dentro, né, aquilo verdadeiramente. Então, essa caridade, ela exige da gente que a gente seja indulgente, porque a gente vai ter que muitas vezes ser indulgente com os defeitos alheios, né? Perdoar aquelas pessoas que muitas vezes nos ofendem, né? Que cometem erros conosco. Então, ser indulgente. Nós temos que ser tolerantes. A caridade moral exige que a gente seja tolerante e que essa tolerância, muitas vezes, tem que ser, nem sempre ela é recíproca no lar, no ambiente de trabalho ou na sociedade que a gente vive, mas exige de nós, como espíritas, que a gente seja indulgente. Que a gente tenha uma tolerância recíproca, né, nos lugares onde a gente trabalha, no lar, né, que a gente seja tolerante. E muitas vezes a gente não recebe essa tolerância em contrapartida.
mas nós temos que ter essa tolerância. Que a gente tenha compreensão e seja tolerante com aqueles que não compartilham e não comungam das mesmas ideias que nós. Vocês devem ter percebido que nos últimos tempos há uma intolerância muito grande nas redes sociais, né? Se você não votou no mesmo candidato que a outra pessoa, não compartilha das mesmas ideias políticas da outra pessoa, automaticamente há uma enxurrada de pessoas que vêm criticar, né? Às vezes até com uma certa violência. Então, sejamos indulgentes, né? Esses dias na rede social eu fiz uma postagem, né? Que era a respeito até de vacina, para que as pessoas tomem vacina. E aí veio uma pessoa, né, e de uma forma bastante assim violenta, fazendo comentários embaixo, e aí começou ela a fazer perguntas para mim, e nem no momento eu respondia. Aí eu peguei e fiz um comentário, eu peguei e respondi assim que ele tinha que ser indulgente, que ele tinha que ser mais tolerante. Aí ele respondeu assim, mas você não respondeu o que te perguntei. Aí eu falei assim, não, eu respondi o que você precisava ouvir, e não o que você gostaria que eu falasse. E aí a pessoa não falou mais nada, né? Então a gente tem que ter essa tolerância, essa paciência com as outras pessoas, né? Cuidado em não machucar a autoimagem, o amor próprio que a outra pessoa tem, a despeito de dizer assim, eu sempre falo a verdade, né? Esse excesso de verdade, né, que ela tem para falar, assim, que não machuque o próximo, né? Esses tempos eu vi uma situação assim, a esposa perguntando para o marido assim, se ela estava bonita com aquela roupa, e ele fez um comentário extremamente grosseiro, né? E para que falar aquilo, né? A despeito de falar assim, não, eu sou uma pessoa que só falo a verdade, né? Não, isso aí não é falar a verdade, isso aí é ser uma pessoa ignorante, né? Então sejamos mais dóceis, mais amáveis uns com os outros, né? Não precisamos agir dessa forma, né? Saber calar, lembra daquela figurinha que tem um macaquinho fechando os olhos, o outro está fechando a boca, o outro fechando os ouvidos, né? Então saber calar diante das vezes das tolices que uma outra pessoa fala, né? Ser surdo, né? Em alguns momentos é ser sábio, né? Ser surdo, ser cego, ser mudo, muitas vezes é sinal de sabedoria, né? Quando a gente ouve assim a pessoa zombando da gente, né? Eu não sei se vocês já passaram por isso, mas muitas vezes quando você fala assim, eu sou espírita, aí a pessoa dá aquele vizinho zombeteiro, né? Não fale nada, não ria, não busque confusão, simplesmente vamos aguardar que cada um tenha o seu momento de despertamento, né? Então, a gente ser cego nesses momentos, nesses vizinhos de zombeteiro, né? Muito sinal de sabedoria, né? Ter piedade para com os criminosos. Como Jesus nos recomenda que a gente ore pelos nossos inimigos, vamos incluir também aí as pessoas que cometeram eventualmente algum crime, né? Estão sendo condenadas ou já foram condenadas pela sociedade, pela justiça. Vamos orar por essas pessoas. Caridade também é não dar ibope a esses canais de televisão, que muitas vezes ali, se a gente apertar um pouquinho mais o controle remoto ali, pode até sair sangue, né, desses canais. Então, não assistir, isso é sinal de caridade também. Vamos evitar dar ibope para esses canais que condenam muitas vezes a pessoa e ela ainda nem foi julgada, né? Para isso que existe justiça. Vamos entregar a situação à justiça dos homens. Caso ela escape da justiça dos homens, há uma justiça infalível que é a justiça de Deus, né? Dessa ela não vai escapar. Vamos orar para aquelas pessoas que estão desamparadas, que estão doentes, né? Que estão nos hospitais. Vamos lembrar das pessoas que têm desencarnado nesse momento de pandemia. Vamos lembrar das suas famílias que devem estar em sofrimento aqui na Terra. Sempre que possível, fazer visita a essas pessoas, lembrando a elas que não existe morte, né, esclarecendo a respeito da doutrina espírita e que levando luz a essas pessoas que muitas vezes para elas, que vêm de religiões tradicionais que acreditam que a morte é uma barreira intransponível, que nós nunca mais vamos encontrar essas pessoas
que retornaram à espiritualidade, levando a ela um esclarecimento, tirando o véu da ignorância, né, na medida do possível também. E estender as mãos às crianças abandonadas, aos órfãos, né, aqueles que precisam de amparo, né. Jesus, ele nos deu um conselho, né, quando o doutor da lei procura Jesus e pergunta a ele assim, como faço para alcançar a vida eterna, né? Então, aí Jesus diz para ele assim, o que diz a lei? Né? E ele fala assim, né? Que nós devemos, então, amar o próximo. E aí Jesus fala assim, então faz isso. E aí ele pergunta, mas quem é o meu próximo, né? Porque para os judeus, naquela época, o próximo não era qualquer um, era só aqueles enumerados pela lei, né? Pela lei judaica. Por exemplo, o escravo, o servo, né, os gentios, não eram considerados próximos para eles, né? Os samaritanos não eram próximos, né? Então, e aí Jesus fala para ele assim, aí ele pergunta para Jesus assim, quem é o meu próximo? Ele esperava que Jesus fosse dar para ele assim, enumerasse quem era o próximo para ele. Então, se Jesus falasse, olha, seu próximo é seu pai, sua mãe, seu filho, seu irmão, ele ia falar assim, não, mas eu já faço isso, né? Então, aí Jesus fala para ele assim, quando ele pergunta assim, quem é meu próximo? Jesus, então, em vez de enumerar, passa a contar para ele a parábola do bom samaritano, que é aquela parábola que todos nós sabemos, né? E aí Jesus, então, conta a história de um homem que está caído às margens da estrada, despido, né? Machucado e inconsciente. E começa a passar ao lado dele o primeiro personagem. Então, passa primeiro ali ao lado dele um doutor da lei, né? E aí passa e vai ao longo dele, né? Longe dele da estrada. E não se aproxima para auxiliar. Aí vem o segundo personagem, né? Que era um outro judeu. Aí passa também, não ajuda. Aí vem o terceiro personagem, que era o odiado samaritano. Quando vem o samaritano se aproxima, limpa as feridas desse homem, né? Unta as suas feridas, embala o homem, né? Ata as suas feridas e coloca ele em cima do cavalo e ele vai a pé puxando o cavalo, esse homem inconsciente em cima do seu cavalo. E leva até a próxima cidade, chegando lá, leva ele até uma hospedaria, onde pede para que ele fique ali e que seja cuidado, e deixa uma soma em dinheiro e ainda recomenda que na volta da onde ele estava indo, se aquele valor não tivesse sido o suficiente, ele deixaria um pouco mais, né, e pagaria na volta. E aí Jesus se vira, então, ali para o homem, né, e pergunta para ele assim, quem foi o próximo daquele que estava caído ali às margens da estrada? Aí, nesse momento, o homem até engole, né, em seco, porque o próximo tinha sido o odiado samaritano. E ele fala o seguinte, né, ele não se refere ao homem como o samaritano, ele se refere a ele como aquele que o ajudou, né? Aí ele fala assim, então, vai e faz o mesmo, né? Então veja que Jesus ali nesse momento, ele nos aconselha a praticar ali a caridade a todos que estão à nossa volta, a todos que convivem conosco em sociedade. Não importa se é da nossa família, se é um vizinho, se é um desconhecido, ou se é um odiado, né? Alguém que a gente, como era a figura do samaritano, né? Então, aquele que mais teve compaixão, aquele que mais auxiliou, foi aquele que era excluído e que era odiado naquela sociedade, que era o samaritano, né? Então, a doutrina espírita, meus irmãos, ela nos convoca a essa responsabilidade. A responsabilidade de sermos conscientes das leis divinas, né, porque nós temos conhecimento das leis divinas, então nós não podemos, a pretexto de não fazer, alegar o desconhecimento das leis divinas. Nós temos conhecimentos delas, nós sabemos o que tem que ser feito. Então, a doutrina espírita nos convoca para que a gente possa, então, praticar a caridade, né?
e que a gente não fique envergonhado quando alguém nos perguntar, né, se nós somos espíritas. Nós somos espíritas, né? E devemos falar isso, inclusive a pretexto de que a pessoa tenha curiosidade de conhecer o espiritismo, né? Então, essa era a mensagem da noite. A gente está tendo um pouco de cuidado em terminar a nossa palestra mais ou menos dentro do horário, porque o Google Meet vem cortando aí o nosso tempo, e como a gente usa de forma gratuita, né? Então a gente tem que ter a cautela de terminar dentro do horário, para que eles não cortem a nossa palestra pela metade, né? Então Você ainda tem 10 minutos, fique tranquila. Tem 10 minutos? Tem, fica à Então eu vontade. vou ler então uma historinha aqui do livro Jesus no Lar, então 10 minutos é suficiente. O livro Jesus no Lar, que é do espírito Neio Lúcio, ele nos traz no capítulo 20 uma história que se chama assim, a caridade desconhecida. Para quem não sabe, esse livro Jesus no Lar, ele nos conta histórias de quando Jesus iniciou o primeiro evangelho no lar na casa de Pedro, né? Pedro morava com sua sogra, e Jesus ali à noite se reunia com seus discípulos, com seus apóstolos, né? E após a refeição, se sentava com eles e começava a conversar e a falar sobre os seus ensinamentos, né? Então ele ouvia e era ouvido. Então a história de hoje se chama A Caridade Desconhecida e começa assim. A conversação em casa de Pedro versava nesta noite sobre a prática do bem, com a viva colaboração verbal de todos. Como expressar a compaixão sem dinheiro? Por que meios incentivar a beneficência sem recursos monetários? Porque há algumas pessoas que pensam que a caridade é unicamente material, né? Então os apóstolos ali, os discípulos, indagavam Jesus. Como que a gente vai fazer caridade sem dinheiro, né? Não tem como fazer caridade. Com essas interrogativas, grandes nomes da fortuna material eram invocados, e a maioria inclinava-se a admitir que somente os poderosos da terra se encontravam à altura de estimular a piedade ativa, quando o mestre interferiu, opinando bondoso. E agora Jesus vai dar a parcela dele ali de ensinamento, né? Um sincero devoto da lei foi exortado por determinações do céu ao exercício da beneficência. Entretanto, vivia em pobreza extrema e não podia de modo algum retirar a mínima parcela de seu salário para o socorro aos semelhantes. Em verdade, dava de si mesmo quanto possível em boas palavras e em gestos pessoais de conforto e estímulo a quantos se achavam em sofrimento e dificuldade. Porém, magoava-lhe o coração a impossibilidade de distribuir agasalho e pão com os andrajosos e famintos à margem de sua estrada. Então, aqui Jesus começa a contar, né, que havia um personagem aqui que gostaria de fazer mais caridade do que ele podia, mas ele não tinha condições de dar agasalho, nem de tirar a fome de quem precisava, né? Ele não tinha de onde tirar. E ele ficava preocupado se realmente ele estava fazendo caridade. Rodeado de filhinhos pequeninos, era escravo do lar que lhe absorvia o suor. Reconheceu, todavia, que se lhe era vedado o esforço na caridade pública, podia perfeitamente guerrear o mal em todas as circunstâncias de sua marcha pela terra. Então ele compreendeu que ele não podia fazer a caridade material, mas ele podia fazer a caridade moral. Olha que inteligente. Assim é que passou a extinguir com incessante atenção todos os pensamentos inferiores que lhe eram sugeridos. Quando em contato com pessoas interessadas na maledicência, retraía-se cortês. Em respondendo a alguma interpelação direta, recordava essa ou aquela pequena virtude da vítima ausente. Se alguém diante dele dava pasto à cólera fácil, considerava a ira como enfermidade digna de tratamento e recolhia-se à quietude. Então veja que ele começou a fazer a caridade moral, olha, evitando a maledicência, né? Depois a pessoa que vinha em cólera falar com ele, né? Ele recolhia-se em pensamento, evitava entrar em contenda com as pessoas. Insultos alheios batiam-lhe no espírito a maneira de calhaus em barril de mel, porquanto, além de não reagir, prosseguia tratando o ofensor com a fraternidade habitual. A calúnia não encontrava acesso em sua alma,
de vez que toda denúncia torpe se perdia inútil em seu grande silêncio. Reparando ameaças sobre a tranquilidade de alguém, tentava desfazer as nuvens da incompreensão sem alarde antes que assumissem feição tempestuosa. Se alguma sentença condenatória bailava em torno do próximo, mobilizava espontâneo todas as possibilidades ao seu alcance, na defesa delicada e imperceptível. Seu zelo contra a incursão e extensão do mal era tão fortemente minucioso que chegava a retirar detritos e pedras da via pública para que não oferecessem perigo aos transeuntes. Adotando essas diretrizes, chegou ao termo da jornada humana. Então, chegou ao fim da jornada dele aqui na Terra. Incapaz de atender às sugestões da beneficência que o mundo conhece, jamais pudera estender uma tigela de sopa ou ofertar uma pele de carneiro aos irmãos necessitados. Então, a caridade material ele nunca conseguiu fazer. Nessa posição, a morte buscou ao tribunal divino, onde o servidor humilde compareceu receoso e desalentado. Temia o julgamento das autoridades celestes, quando, de improviso, foi aureolado por brilhante diadema, e porque indagasse em lágrimas a razão do inesperado prêmio, foi informado de que a sublime recompensa se referia à sua triunfante posição na terra, contra o mal e que se fizera valoroso empreiteiro. Fixou o mestre nos aprendizes o olhar percussiente e calmo e concluiu então amigo. Distribuamos o pão e a cobertura, acendemos luz para a ignorância e intensifiquemos a fraternidade, aniquilando a discórdia. Mas não nos esqueçamos do combate metódico e sereno contra o mal em esforço diário, convictos de que nessa batalha santificante conquistaremos a divina coroa da caridade desconhecida. Então, sempre que possível, e é possível sempre, quando a gente não puder ajudar materialmente a outra pessoa, ajudemos então com a caridade moral. Quando alguém vier com maledicência, fechemos os olhos. Não vamos dar continuidade àquela conversa adiante. Né? Morre ali. Quando vier uma pessoa colérica falar conosco, uma pessoa que está irada, vamos nos manter calados e, se possível, em prece, porque a prece vai auxiliar aquela pessoa que está ali, ela vai se acalmar, e os irmãozinhos também que a estão acompanhando serão auxiliados. Então, sempre que possível, quando alguém vier nos ajudar, vamos ajudar, então, ainda que seja, e principalmente com a caridade moral. Há aqui um alerta aqui do Google Meet dizendo que em 5 minutos minha chamada será fechada. Então, vou convidá-los a fazer a prece para que a gente possa, então, terminar. Vamos fechar os olhos e vamos elevar nossos pensamentos a Jesus, nosso mestre, nosso amigo, lembrando, Senhor, de todos os irmãozinhos que nesse momento se encontram numa situação desfavorecida, materialmente falando, necessitando de pão, necessitando de auxílio de emprego, que nós possamos, Senhor, lembrar deles em nossas preces. Vamos também lembrar, Senhor, daqueles que estão hospitalizados, daqueles, Senhor, que estão em coma, dos seus parentes que estão nervosos, que estão ansiosos, necessitando de amparo, Senhor, nesse momento. Vamos lembrar, Senhor, dos profissionais de saúde, dos médicos, dos enfermeiros, de todos que ali trabalham e que estão enfrentando essa doença com tanto amor, Senhor. Vamos lembrar também, Senhor, de todas as famílias que perderam parentes, que perderam amigos nesse momento. Vamos lembrar daqueles que desencarnaram, né, na nossa prece e que estão do outro lado na espiritualidade e que necessitam também ali das nossas preces, Senhor, para que eles possam ser esclarecidos, para que eles possam, Senhor, eles não estão desamparados, assim como também os seus parentes que aqui ficaram não estão desamparados. Senhor,
Roga ao Senhor por todos que estão participando da nossa reunião, encarnados e desencarnados. Nós sabemos que cada lar nesse momento se tornou uma casa espírita e que nós recebemos a proteção, que nós recebemos a luz da espiritualidade nesse momento. Que nosso lar possa ser, Senhor, um ponto de luz em nosso planeta e que nós possamos auxiliar a todos aqueles que precisam e auxiliar principalmente, Senhor, o nosso planeta nesse momento de transição. Abençoa, Senhor, que nós possamos nesse momento sentir as bênçãos de luz e de paz que recaem sobre cada um de nós, em forma de pétalas de luz, de perfume, e que nós possamos nos sentir acolhidos em paz, com o coração transbordando, Senhor, de alegria nesse momento. Permaneça conosco, Senhor, hoje e sempre, e que assim seja.